Como é que está o seu relacionamento com o Service Desk do seu ERP? Deve estar difícil, né? Vamos trocar uma ideia? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero conversar hoje sobre o Service Desk. O que esperar do Service Desk do seu ERP? Geralmente, quando se fala em Service Desk, já vem à memória más lembranças, não é? O Service Desk é aquele ser, é aquela entidade a quem a gente recorre quando tem um problema. E muitas vezes esse problema não é atendido no tempo que a gente precisa ou da forma que a gente precisa. É muito comum que as empresas liguem para um Help Desk e sejam atendidos por um colaborador lá de primeiro nível, né, que acaba de ser contratado pela empresa, que vai fazer perguntas que estão no script, não vai resolver seu problema, vai te passar para um segundo nível, você vai ter que contar o problema de novo, ele vai pedir um tempo para fazer a análise, esse tempo tem um SLA de 2 dias, 3 dias e o seu ERP lá parado. É lamentável que seja assim, né? Mas o mais lamentável é que você precise ligar para o ERP. Mesmo que o seu Service Desk atenda a sua demanda no tempo contratado, o ideal é que você não tenha que ligar para o Service Desk. E aí você me pergunta, mas isso é possível? É possível eu viver uma situação na qual eu não dependa do Help Desk? E eu te digo que sim, é possível. Não totalmente, é claro, porque haverá problemas que só o seu próprio ERP é capaz de resolver. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você liga mais de uma vez por semana para o Help Desk do seu ERP, tá errado. Você não pode ser refém, você não pode ser dependente do Help Desk. Não pode. O seu ERP, primeiro, tem que ser estável o suficiente para não dar erro. Se ele fica dando erro, já está errado. Ainda que o fornecedor resolva, e ainda que ele resolva em prazo hábil, tá errado, tem que ser estável, não é para dar problema. Em segundo lugar, quando dá problema, você tem que ter gente certificada para resolver. E essa certificação não pode ser uma coisa daquelas da NASA, que custa 20 mil reais, e o cara tem que fazer uma prova em inglês, e tem que se dedicar... Não pode, tem que ser uma coisa simples. O ERP tem que ser simples de usar, nós estamos no século 21, não pode mais ser aqueles monstrengos que só um formidável especialista dá conta de compreender. E terceiro, o seu ERP tem que estar focado em processo. O seu ERP tem que ser uma expressão do processo que você executa. Então, quando dá pau, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o que deu errado no processo? E não o que deu errado no ERP. Quando o seu usuário vem com uma dúvida, ele tem que ter uma dúvida de processo, não de ERP. É muito comum que os ERPs tenham aquele negócio assim, ó, tá aqui o ERP, tá aqui o processo. Vamos ensinar o usuário a executar o processo dentro do ERP. Ele entra em 5 telas diferentes, aí ele esquece, uma vez ele inverte, ele esquece um campo que deveria ter colocado, ou ele digita errado, ou ele tem que saber qual é a CFOP, o processo não conduz o usuário na execução. Você precisa de um ERP que conduza o usuário na execução do processo. Um ERP moderno. Um ERP que as pessoas usem como se fosse o celular, intuitivamente. Se você tem um daqueles ERPs baseados nos anos 90, você realmente vai estar refém do seu Help Desk. E aí o máximo que você pode fazer é exigir que ele cumpra o SLA, o serviço que está contratado, com os horários e com os tempos contratados. Eu já tive caso de verificar cliente que diz assim, ó, tenho aqui 120 ordens de serviço abertas no Help Desk do meu fornecedor de ERP. Dá vontade de chorar, né? E tem que ficar administrando qual é o número do protocolo, e tem várias idas e vindas. Help Desk tem que ser um último recurso que você usa lá, eventualmente, numa nova versão, num novo recurso que você quer explorar. Não pode ser uma opção do seu dia a dia, e se tem um problema na sua relação com o fornecedor de ERP. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que eu estou falando bobagem? Eu quero dizer para você que eu tenho experiência sim, em que os clientes passam anos sem ligar para o Help Desk e são completamente independentes do Help Desk do fornecedor. Eu estou falando sério, eu conheço de verdade, não é 1, não é 2, não é 5, não é 10, é um monte e é assim que tem que ser. Essa é a experiência real. Se você gostou ou não gostou desse conteúdo, compartilhe, discuta, mas deixa o like aqui e vamos em frente, porque tem mais vindo por aí. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, nos vemos em breve. Você precisa contratar um ERP e está com dificuldade para elencar os principais recursos? Não sabe por onde começar? Clique aqui e receba um template 100% gratuito que vai te ajudar.